Bom dia, meus amores, tudo bem? Tenham todos uma excelente segunda-feira. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto substantivo. Nós vamos conhecer outros tipos e também vamos descobrir a diferença entre palavras terminadas em O e palavras terminadas em E. Vamos iniciar nossa aulinha? Substantivo concreto e substantivo abstrato. Os substantivos concretos são aqueles que possuem existência independente, ou seja, vida própria, real ou imaginária, sem a necessidade de se associar com outra ideia. Por exemplo, formiga, lobisomem, sereia, cidade. Para ficar mais fácil, vamos dizer que os substantivos concretos podem ser desenhados. Se você tiver que fazer um desenho demonstrando o vento, você conseguiria fazer isso? Sim. E um desenho que representa Deus? Sim, você conseguiria. Mesmo que nunca tenhamos visto, ainda conseguimos desenhar. Como o desenho de um saci-pererê. Nunca vimos, mas conseguimos desenhar. Já o substantivo abstrato depende de outro para se manifestar. Eles não existem por si sós, não possuem uma forma, eles não possuem vida própria, necessitando serem associados a um ser, um conceito ou uma ideia. Geralmente são identificados a qualidades, sentimentos, ações ou estados. Por exemplo, beleza. A beleza precisa ser associada a algo para existir. A beleza da menina encantou a todos. Tristeza. A tristeza não existe por si só, ela precisa de alguém para existir. Após o homem sair, a tristeza do cachorro apareceu. Nessa frase temos 3 substantivos: o homem, a tristeza e o cachorro. Vamos utilizar a dica do desenho para saber quais são abstratos ou concretos. Pode-se dizer que podemos desenhar o homem e o cachorro. Mas e a tristeza, podemos desenhar? Não, porque ela precisa de um outro ser para existir. No caso dessa frase, a tristeza se manifesta no cachorro. Podemos desenhá-lo triste, mas não conseguimos desenhar a tristeza sozinha, sem o cachorro. E o amor? Podemos desenhar o amor? Podemos desenhar uma menina cheia de amor, mas não conseguimos desenhar o amor, ou seja, ele precisa de alguém para existir. Substantivo derivado e substantivo primitivo. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, a palavra sapato não deriva de outra palavra. Já as palavras sapatada, sapatão, sapataria, sapateiro, sapatinho derivam da palavra sapato. Então, os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Vejamos mais alguns exemplos. Casarão, derivado de casa. Folhagem, derivado de folha. Chuvarada, derivado de chuva. Então, casa, folha e chuva são substantivos primitivos. E casarão, folhagem e chuvarada são substantivos derivados. E quais são os substantivos derivados da palavra mar? Temos maré, maremoto, marinheiro e marítimo. Podemos dizer também que esses substantivos são palavras da mesma família. Escreve com E ou com I? Quando surgir aquela dúvida momentânea e você não souber ou não se lembrar se a palavra é escrita com E ou com I, lembre dessas regrinhas básicas para grafar corretamente a palavra. Quando na palavra houver o prefixo ante, dando a ideia de anterior ou antes, a palavra é escrita com E. Exemplo: anteontem. É o dia que vem antes de ontem, portanto, escreve com E.
Antebraço. Parte do corpo que vem antes do braço. Olha a ideia de antes aí. Escreve com E. Antecipar. Fazer com que algo aconteça antes. Também escreve com E. Quando o prefixo ante der a ideia de contra, ser contrário a algo, escrevemos com I. Exemplo. Antipático é o contrário de simpático, portanto escrevemos com I. Antitetânico, vacina contra o tétano, portanto escreve com I. Antivírus, contra vírus, escrevemos com I. Então, ante, dando a ideia de anterior e antes, escrevemos com I. Ante, com ideia de contra, contrariedade, algo contrário, escrevemos com I. Quando os verbos terminarem em oar, uar, escrevemos com E. Exemplos. Doem, vem de doar. Então, termina aqui em oar, escrevemos com E. Flutuem, vem de flutuar. Olha o ar aqui no final. Então, escrevemos com E. Perdoe, vem de perdoar. Olha aqui o oar no final do verbo. Então, escrevemos com E. Quando os verbos terminarem em uir, a grafia correta é com I. Exemplos. Possui, que vem de possuir. Distribui, vem de distribuir. Retribui, de retribuir. Guardando essas regrinhas básicas, fica bem mais fácil a escrever corretamente quando surgir aquela dúvida inesperada. Observe esta cantiga. A alface já acabou, a chuva quebrou-lhe o galho. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Você já ouviu essa cantiga, não é? Mas nessa cantiga eu quero que você observe essas duas palavras que estão de amarelo. Galho e chuchu. Observe. No final da palavra galho está escrito com O. E no final da palavra chuchu está escrito com U. Você sabe dizer por quê? Vou dar uma dica para você. Para descobrirmos qual letrinha usar no final das palavras com O ou U, temos que saber o que é sílaba tônica. Então, neste caso, deveremos entender qual a sílaba tônica da palavra galho. Você sabe dizer? Galho. Qual a sílaba que eu demorei mais tempo falando? Foi a sílaba G. Observe. E no final, eu escrevi com O. Agora observe a palavra chuchu. Qual é a sílaba tônica? Chuchu. Qual a sílaba que eu demorei mais tempo chamando? Isso, foi a última sílaba, chu. Agora observe, em chuchu eu escrevo com o final U. Você já consegue entender e me dizer qual a diferença nessas duas palavras para que eu possa escrever com O ou U? Ainda não? Então preste atenção. Observe essas duas palavras, jogo e chapéu. Vamos primeiro analisar a palavrinha jogo. Observe. Termina com a letra O, não é? Coloquei em evidência aqui de amarelo. Mas por que jogo não se escreve com U no final? Você sabe dizer? Observe. Na palavra jogo, primeiro eu tenho que identificar a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra jogo? Jogo. É o Jó. Observe. Então, quando a sílaba tônica for a penúltima, a letrinha final será O. Entendeu? Observe agora na palavra chapéu. Qual é a sílaba tônica da palavra chapéu? Chapéu é o péu. Então, neste caso, eu não vou colocar O. Vou colocar U no final da palavra. Você ainda não entendeu? Vou simplificar para você. Observe. Temos aqui duas palavras, Caio e bingo. Na palavra Caio, identifique para mim qual é a sílaba tônica. Isso é o K.
Quando a sílaba tônica for a penúltima, escrevemos com O. Observe também na palavra bingo. Qual é a sílaba tônica? Bingo. É o BIM. Então, neste caso, também escrevemos com o final O. Agora observe nessas outras palavras. Na palavra caju, qual é a sílaba tônica? Caju. É o ju. Então, quando a sílaba tônica for a última, escrevemos com U. Na palavra bambu, qual é a sílaba tônica? Bambu. É o bu. Então, neste caso, também escrevemos com a letrinha U. Somente para simplificar e você memorizar. Quando a penúltima sílaba for tônica, finalizamos com a letrinha O. E quando a última sílaba for tônica, finalizamos com a letrinha U. Muito fácil, não é? Agora é hora de praticar fazendo a atividade de casa. Espero que você tenha compreendido. Agora, temos uma atividade no livro didático, na página 56, 57, 58 e 59, referente a tudo que estudamos nesta unidade. Um beijão para vocês e até a nossa aulinha de amanhã. Tchau!